Gente, muito legal estar aqui. Eu estou representando a BRQ, é uma honra estar aqui no evento com vocês. E eu lembro que a organização me perguntou, Renê, você quer... A gente está escolhendo músicas para tocar na hora que vocês entrarem. Isso para mim foi... Eu fiquei pensando um tempão nisso, que raio de música que eu quero que toque e tal. E no fim eu dei uma sugestão, mas como não tocou, eu vou cantar para vocês. Eu vejo um novo começo de era, com gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Lulu Santos. Então era isso que eu queria que tocasse no começo. Esse sou eu, Renê de Paula, estou aqui na BRQ. E eu agradeço ao Américo aqui da Fundação Telefônica, porque acho que ele já mais ou menos preparou o clima para aquilo que eu quero conversar hoje. Que acho que é uma coisa que, puxa, que essa geração tem muito claro. Essa geração quer mudar o mundo. Quem aqui quer mudar o mundo? Quem quer mudar o mundo para melhor? Quem quer mudar o mundo para pior? Pois bem, então eu convido vocês, e eu fico super feliz que esse projetor é legal, porque esse é um tom de azul que a gente nunca esquece. Esse é o azul do Mar Egeu, esse é o azul da Odisseia, esse é o azul de Ulisses. E a coisa mais curiosa, aí o azul, esse azul quem já viu nunca esquece. Mas o que é mais curioso, que no grego clássico, quem leu, eu não li Homero no original, não se preocupe, mas no grego clássico não existia uma palavra para azul. O que é estranhíssimo, porque os caras, convenhamos, tinham azul para tudo quanto é lado, azul do céu. E por que não tinha a palavra azul? Na verdade, em grego não tinha uma outra palavra, que é essa palavra que eu quero contar na segunda parte. Em grego não havia palavra para felicidade, e é nesse ponto que eu quero chegar. Mas vamos avançar um pouquinho. Eu estou nessa área de internet no tempo em que internet era uma coisa que a gente era super otimista. Eu estou nessa área desde 96. Na verdade, eu abracei essa área, eu abandonei a carreira que eu tinha por idealismo, eu queria mudar o mundo, eu queria fazer um mundo melhor, mais libertário, mais igual, mais democrático e tal. E na época a Bíblia pra gente era essa revista aqui. Quem lembra da Wired, lá na década de 90? Pô, quem lembra dessa placa, essa capa aqui, The Long Boom? A revista Wired imaginava que iam ser 20 anos de crescimento, felicidade. Um ano depois veio o grande boom que foi a bolha, e quem lembra disso jamais esquece. Pois bem, então eu sou dessa época aqui, mas eu estou tendo que lidar com isso daqui agora. 20 e tantos anos depois, o cenário para a gente mudou. Né? Aquele otimismo que a gente tinha com relação ao digital, o que eu tinha, eu me analiso muito, eu falei, onde foi que eu errei? Né? Como é que a coisa tomou esse rumo e eu não percebi? Porque é a mesma tecnologia lá de trás. O que aconteceu que de repente a gente tem... Isso é uma capa da Wired. Olha como é que está o Mark Zuckerberg na foto. Digamos que ele não está bem na foto. Isso daqui é uma declaração muito inspirada no criador da web, que é o Tim Berners-Lee. Cara, aconteceu alguma coisa. E não dá mais para, nessa altura do campeonato, a gente ser paz e amor, oba-oba, e achar que está tudo legal. Não está tudo legal. A questão é, a gente consegue ainda sonhar sobre o futuro? A gente consegue construir um futuro? É só uma questão de tecnologia? E é esse ponto que eu quero tocar com vocês, se tudo der certo hoje. Bom, vamos, já que a gente está querendo sair um pouquinho fora da caixa aqui, esquerda. Quem reconhece a esquerda? É uma pintora japonesa chamada Yayoi Kusama. Alguém já viu Yayoi Kusama? Pintora extraordinária japonesa, ela foi uma revolucionária nos anos 60, hoje ela está num asilo psiquiátrico, mas tudo bem. Os quadros são super legais, tá? Agora, quem reconhece aqui à direita? O que é isso? Arte moderna, expressionismo? Eu vou dar uma pista para vocês. Isso é um cemitério de bicicletas na China. Ahá! Pois bem, procura para aí, cemetery, sei lá o quê, chama Graveyard Cemitério China, é essa foto que você vai achar. O que acontece? A gente acha super bacana essas inovações, mas está aí, tá vendo essas bicicletas que são tão baratas que não vale a pena consertar? Onde elas vão parar? Né? Qual é o impacto disso? A gente esquece, a gente está acostumado a pensar, e eu acho que isso foi um dos erros da gente, a pensar com o próprio umbigo. É legal para mim é barato, para mim é conveniente, para mim resolve o meu problema. Né? Agora acontece o seguinte, vamos imaginar o seguinte, eu quero melhorar o mundo, quem que eu vou tomar como referência? O meu umbigo, certo? Multiplica por 7 bilhões, a gente tem isso. Tá? Vocês podem googlar essa imagem nesse exato momento. Agora mais um teste aqui de arte moderna.
Quem que é isso daqui? Aqui está escrito, está fácil, né? Jackson Pollock. Isso deve valer uma fortuna. Isso daqui eu peguei da internet. Jackson Pollock, também anos 60, 70, pintor absolutamente extraordinário, revolucionário. O que é isso daqui? Eu colocaria isso na parede. É bonito, dá para colocar na parede, certo? Esse é o que eles chamam do lixão no oceano. É uma região que, aliás, está crescendo exponencialmente. Aliás, quem gosta da palavra exponencial, né? É engraçado porque o meu cargo tem a palavra exponencial, vou ter que explicar isso. Na segunda parte eu explico por que meu cargo tem exponencial. Mas, de qualquer maneira, isso é isso daqui. A gente acabou... Tinha um filme maravilhoso na década de 70 que chama A Primeira Noite de um Homem. Não sei se vocês lembram desse filme. E aí o cara está acabando de se formar, né, um jovem, aí chega um cara mais velho e fala, meu amigo, eu vou te contar o segredo do futuro. Aí ele chega para um moleque e fala assim, plásticos. Acertou, isso daqui vai durar uns 500 anos mesmo, é o futuro mesmo. Né? Ele acertou, a gente conseguiu realmente fazer alguma coisa que tem um futuro longo, não acaba nunca mais. Para vocês terem uma ideia, então mais uma provocação para vocês, quem reconhece aqui à esquerda, essa é uma pintora americana extraordinária chamada Georgia O'Keeffe. É Georgia O'Keeffe, certo? Isso daqui, o que é? Parece um pouco, né? Se bem que tem umas flechas, isso é microfragmentos, microfilamentos de plástico numa ostra. Então veja bem aonde que o que a gente conseguiu fazer, né? Veja bem o que a gente conseguiu fazer em tão pouco tempo. Né? Aliás, não sei se vocês viram recentemente, no fundo da Fossa das Marianas, a 11 quilômetros de profundidade, os cientistas acharam um saco plástico. Bacana. E aí o cara pegou um camarãozinho minúsculo que sobrevive a 11 quilômetros de profundidade, foram lá fazer uma autópsia lá no camarãozinho, o que tinha dentro? Micropartículas de plástico também. Então, opa, muita calma nessa hora, porque não dá mais para a gente fazer de conta que não está acontecendo nada. Não tem nenhum pedaço do planeta em que a gente não tenha posto o pezinho e deixado a nossa marca. E convenhamos que não é uma marca muito legal. Eu convido vocês a darem uma olhada nesse site. Ele é um site muito interessante que chama Overshoot Day. O que é o Overshoot Day? Overshoot Day é o seguinte. Vamos imaginar que a Terra seja você tem uma conta bancária, tá bom? Aí você vai consumindo, aí chega uma hora que você zerou a conta e você entra no vermelho, tá? Vamos imaginar que a Terra é a sua conta bancária. Você vai extraindo recursos, aí ela vai conseguindo repor, a Terra consegue repor, até a página 3. Chega uma hora que o planeta não aguenta mais e você entra no vermelho. Isso em inglês chama Overshoot Day. O ano passado, se eu não me engano, o ano passado o Overshoot Day foi em agosto. Eu acho que esse ano a gente deve estar chegando nele. Quer dizer, olha só, a gente está usando o planeta de uma tal maneira que no meio do ano a gente já drenou o que ele podia dar. Ele não vai conseguir repor. Isso aqui é interessantíssimo, é um site em que você entra, é uma enquete, ele começa a perguntar, você tem carro? Você anda de carro? Quanto? Quantos quilômetros? Você come carne? Ah, que legal. Quanto você come carne? Você viaja de avião? Quantos mil quilômetros por ano? E aí ele vai calculando, né? E aí no final, e aí eu fiquei um pouco chocado, né? Porque eu falei, eu pego leve, né? Eu moro perto do trabalho, eu não como carne vermelha. Eu falei, nossa, eu devo ser o Dalai Lama. Aí quando eu fui ver, se todo mundo fosse que nem o René, a gente ia precisar de 3,2 planetas Terra. Doeu. Eu confesso que doeu. Meu único consolo é que o americano médio precisa de 7 planetas Terra. Então, aliás, isso é uma questão interessante. Quando a gente pensa no futuro, né? Vamos imaginar, você é o presidente da Índia e fala, olha, eu quero que num dia todos os cidadãos da Índia tenham o mesmo padrão de vida de um americano médio. Quantos bilhões de pessoas tem na Índia? Hello! Dá para fazer um iPad para cada um iPhone para cada um carro para cada um, só se for um planeta para cada um também. Então isso daqui é interessante porque traz para a gente o pensamento que é escala. Escala, a gente esquece, a gente foi criado, quem aqui fez exatas? Eu fiz exatas também. Quando a gente faz exatas, isso é uma questão interessante, né? A gente parte do princípio que algumas coisas são meio infinitas, né? Sei lá. Você esquece que o mundo é redondo, que o plástico vai durar para sempre, que as coisas têm um impacto, né, que a gente tem que reciclar.
Aliás, tem isso não está em nenhum slide aqui, mas é um artigo extremamente interessante quando a gente fala de energia renovável. Quem gosta de energia renovável? Eu adoro. Né? Eu estou agora estudando comprar um carro elétrico, minha mulher tem um carro elétrico, a questão é a seguinte: se a energia renovável efetivamente emplacar, a gente vai ter um problema curioso. Lítio. Uma hora o lítio vai começar a escassear, mas tem outro problema maior. Carro elétrico precisa de cobalto. De onde vem cobalto? Vem do Congo e vem sujo de sangue. Vem sujo de sangue porque você tem máfia, você trabalho infantil, trabalho escravo. A gente esquece, a gente abstrai, porque a gente está pensando em Excel, a gente pensa na planilha. Né? Algumas coisas não estão na planilha. A tua planilha, por alguma razão qualquer, coloca. Não, não coloca. Mas aí tem uma coisa interessante, eu nem preciso dizer quem é esse cara, né? Nem preciso dizer quem é esse cara. Aliás, é uma gafe por dia, eu nunca vi, né? Todo santo dia tem alguma gafe insana desse cara. Aliás, eu vou ser muito franco, muito pessoal nessa história. Eu entrei no digital em 96 cheio de idealismo e para mim esse mundo mudou radicalmente na hora em que o Facebook entrou. E eu vou colocar aqui a minha perspectiva, isso é muito pessoal, tá? Porque eu acho que até o Google não foi tão impactante, porque o Google continua com a mentalidade de engenheiro. O que engenheiro faz? Resolve problema. Então você tem um problema, você vai no Google, você resolve. Então o que o Google faz? Você tem uma necessidade real, ele oferece a resposta real e a tua interação acabou por ali. Ok? Ok, eu gosto disso. É uma mentalidade de quem serve, certo? Servir bem para servir sempre, como dizem a padaria, sou descendente de português, acredito nisso. Pois bem, o Facebook, esse cara aqui introduziu uma coisa nova, que é a seguinte: vontade você sacia, certo? Eu estou com fome, comeu, acabou. Estou com sede, bebi, acabou. Quero buscar, encontrei, acabou. Ele inventou uma coisa infinita. Ele inventou o desejo. O desejo é infinito. A curiosidade é infinita, a insegurança é infinita, a vaidade é infinita, o voyeurismo é infinito. E ele criou uma plataforma, vamos lá, para que serve? Para que se resolve algum problema? Não, você caiu ali, ela é desenhada, aliás, isso é uma coisa louca, né? Gente que estudou, aprendeu, foi capacitada para criar coisas que viciam, né? Coisas que são viciantes. E você caiu ali, é um buraco negro que você não consegue sair nunca mais. Pois bem, enquanto isso os dados estão sendo sugados, que foi o tema aqui do Bergson, bastante pertinente. Então, para mim, tem um divisor de águas. Surgiu aí esse narcotráfico dos nossos dados, surgiu uma economia do vício, né? Surgiu e alguns impactos malucos, polarização. Alguém podia imaginar que o mundo fosse polarizar tanto? Quem lembra da Humanidade 2.0, 3.0, 4.0, aquele sonho, né, que a internet ia tornar todo mundo unido? Cara, separou, só serviu para eleger gente louca, né? Não vou citar nomes nesse exato momento, né? Nem países, nem planaltos, nem nada. Mas, pois bem, então esse cara, e é também uma história real, em 2009 ou 2010 ele esteve em São Paulo. Ninguém nem teve muito alarde, ele foi fazer uma palestra para desenvolvedores. E eu trabalhava na época na Microsoft, eu trabalhei um tempo na Microsoft, e eu fui lá ver, Tinha umas 100 e poucas pessoas, era um evento pequeno. Aí ele falou lá as coisas dele, ele é o cara mais inexpressivo. Se ele estivesse aqui no meio, agora você não ia perceber, ele é realmente um cara meio apagado. Não um cara carismático, nem tipo Steve Jobs, Bill Gates, não, esquece, bem apagadinho. Aí ele falou, aí eu pedi o microfone e falei, olha, vou fazer uma pergunta para você. Isso foi 2009, certo? Então, você está com uma plataforma aí que está mudando a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. O que vocês estão aprendendo? O que vocês estão sentindo? O que vocês estão vendo de diferente? Aí o cara parou, falou, não entendi sua pergunta. Eu falei, eu vou explicar. Eu trabalhei no Yahoo, a gente tinha plataformas com centenas de milhões de usuários. Eu trabalhei na Microsoft, a gente tinha plataformas com 1 bilhão de usuários, né? E o que a gente percebe é o seguinte, toda cultura faz a tecnologia a sua imagem e semelhança. É isso, a gente se apropria da tecnologia do nosso jeito. Então o jeito que o brasileiro usa o WhatsApp não é o jeito que o alemão usa o WhatsApp. Aliás, o que a gente faz com o WhatsApp nem quero saber detalhes. Não me contem, está tudo bem. Né? Quem nunca mandou coisa errada para o grupo da família? Pois bem,
E essa foi minha tese. Eu falei, cara, a gente se apropria conforme a cultura. Aí esse cara parou, travou e falou, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso porque se o produto for bem desenhado, e essa é uma mentalidade absolutamente engenheirística, me perdoem, eu que eu sou engenheiro também, se ele for suficientemente bem desenhado, ele vai ser usado da mesma maneira por todo mundo, no mundo inteiro, porque no fundo todas as pessoas são iguais. O que veio depois? Primavera Árabe. Acho que ele não esperava a Primavera Árabe. Eu não sei se a opinião dele mudou, provavelmente não. Mas eu consegui perdoar o cara por 3 razões. Primeiro, ele era novinho, ok, viajou pouco. Segundo, nasceu na Califórnia, quem nasce na Califórnia acha que tudo é perfeito, que todo lugar é lindo, que tudo funciona, que todo mundo fala inglês, que você sacode a árvore, cai desenvolvedor, abre a torneira, sai dinheiro, né? Aquela coisa linda. Né? Então, e a terceira coisa, eu acho que essa mentalidade engenheirística, que é isso que eu quero tocar muito nesse ponto, que é o seguinte, eu fiz um tempo de engenharia. Se alguém me passasse uma prova de Transcal, McFlu, Cálculo 4, Cálculo 5, qualquer coisa dessas, e desse essa mesma prova para mim, em Singapura, em Dubai, Japão, a prova é a mesma e a resposta é a mesma. Quer dizer, todo mundo toma pau, não estou brincando. A resposta é a mesma. Por quê? Porque é tudo universal, certo? Certo. Agora, eu saí da engenharia e fui estudar o quê? Comunicação. Comunicação, o cara chega para você e fala, olha, o teu trabalho de final de ano aí vai ser um roteiro. Qual é o roteiro certo? Tem um roteiro só? Né? Se trocarem o roteirista do Game of Thrones, vocês continuam assistindo? Não. Né? Tem infinitos roteiros possíveis. Então, quando você entra no território humano, essa história da universalidade desaparece. Então, quando nós aqui, qualquer um de nós, que pensar numa solução, pensar numa inovação, pensar numa disrupção, de que maneira que ela vai impactar as pessoas? Você está partindo de que pressuposto? De que as pessoas são como americanos, ou você está partindo do pressuposto que elas são como alemães? Ou que elas são como japoneses? Porque é diferente. É diferente. Eu vou contar, se a gente conseguir conversar depois, um caso muito interessante na Colômbia, onde fez toda a diferença do mundo para a gente ganhar uma competição, o fato de eu ser latino e descobrir que, desculpa meu caro, latino é outra pegada. Né? É outra pegada. Porque o que acontece, quem mexe com tecnologia sabe disso, a tecnologia só decola, não existe tecnologia exponencial por si só, tá? Ponto final, isso é besteira. Ela só é exponencial se as pessoas adotam. E se elas adotam do jeito delas. Porque se elas não conseguirem adotar, esquece. Quem lembra do Google Glass? Era aquela tecnologia, né, sensacional, que se você saísse na balada, você não pegava ninguém. Eu tenho certeza, juro por Deus. Não que eu tenha tentado, claro. Mas isso aqui é uma questão interessante. O Américo falou do carro autônomo, né? O MIT fez esse exercício, era uma plataforma, está online até hoje, chama a máquina moral. Tem esse problema clássico que é assim, o carro autônomo tem que escolher, atropela mulheres ou atropela rapazes, sei lá. E aí ele botou para as pessoas votarem. Ele botou para as pessoas votarem. Quem acha aqui que a resposta foi universal ou foi a mesma no mundo inteiro? Não foi? O que o Américo comentou, ele é programado para proteger o pedestre. Não sei. Então eu quero comentar depois com vocês qual foi o resultado disso daqui. Eu faço a pergunta para vocês, se vocês estivessem programando, vamos dizer, você programou um carro autônomo para pensar como brasileiro. Eu atravessei a fronteira para a Argentina, o que acontece? Essa piada fácil, né? Eu adoro os caras. Mas então, meu tempo está mais ou menos esgotando, mas o que é mais interessante aqui, eu acho que essa minha preocupação nasceu uma vez que me chamaram para um evento de desenvolvedores, e eu não sou desenvolvedor. O que é particularmente difícil, porque quando você vai num evento de desenvolvedor e você não é desenvolvedor, os caras percebem a 1 quilômetro. Vai achar que é cascateiro, vai achar que é vendedor, né? Porque o cara tem que ser roots, tem que ser true. Cara, e aí logo de cara eu falo, gente, ó, desculpa, né, obrigado, mas o que eu fui falar para esses caras? Eu falei, olha, vocês têm um poder que eu não tenho. Se eu tiver uma ideia legal, eu vou pegar o Word e vou escrever alguma coisa. Vocês escrevem código, cara, vocês vão fazer uma coisa sensacional. Vocês vão mudar o mundo. Eu não consigo fazer isso. E por que você vai querer mudar o mundo? Aí o cara fala, eu quero mudar o mundo para tornar as pessoas, sei lá, para tornar o mundo melhor.
E é essa pergunta que eu quero fazer para vocês. Defina bom. O que é bom? Baseado em quê? Porque, cara, esse é o framework de base para qualquer questionamento que vocês vão fazer. É otimizar só? Bom, o cara otimizou campo de concentração, o cara otimizou um monte de coisa de louco. Não é só otimizar. Defina bom. A gente tem hoje um poder extraordinário de impactar bilhões de pessoas. Eu tenho 20 segundos e... Cadê o negocinho? Então, isso daqui, se tudo der certo, se vocês quiserem, claro, isso continua, tomara que sim, mas de qualquer maneira, mesmo que a gente não continue, o meu contato, eu sou René de Paula, facinho de achar, eu espero que a gente continue essa conversa e, meus caros, eu acho que, eu ia cantar mais Lulu Santos, mas eu desafino demais. Era isso, muito obrigado. Valeu. Valeu. Temos o resultado da votação pelo aplicativo e a palestra vencedora foi Impacto, Cultura e o Pensamento Exponencial. Uhul! Muito legal, muito legal, muito obrigado. Muito obrigado. Poxa, super feliz. E cara, muito obrigado. Tem uma coisa que eu queria comentar com vocês. Essa é uma câmera, áudio, meu microfone. Agora abriu? Vocês viram a minha foto? Tinha umas fotinhos da gente ali, aí eu estava olhando a foto de mim mesmo e eu falei, que foto legal. O que esse pessoal talvez não imagine é o brilho nos olhos. Hoje é dia 22 e é meu aniversário de casamento e eu estava com os olhos brilhando porque eu estava olhando para a mulher que eu amo. Então, obrigado. Em homenagem a isso, né, como a gente tem que ter uma musiquinha, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, e essa também é uma homenagem para minha mulher, eu vou lembrar Renato Russo, que na verdade está citando Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então isso é muito legal. Vamos lá. Uhul! É isso aí. Muito bem. Então a gente continua, isso é muito legal. Então a questão é, defina bom. Essas fotos todas, eu estou super feliz de estar vendo essas fotos. Isso aqui, aliás, é uma câmera 360. Eu estou sacudindo ela para lá e para cá, vai ficar horrível. Mas eu vou agora fazer uma foto de todo mundo aqui, tá bom? Vamos ver se eu consigo fazer uma foto legal. Cadê? Foto. 3, 2, 1. É nóis. Valeu. Então, essas fotos todas, eu estou super feliz de vê-las desse tamanho, porque eu tirei essas fotos que eu tirei de uma viagem com a minha mulher. Essas são fotos na Grécia. Esse lugar é muito significativo, que quem já foi para Atenas? Atenas, onde nasceu democracia, certo? Onde nasceu a ideia de que uma coisa é verdadeira por si só, independente de quem fala, né? E isso aqui, acabaram de reconstruir, é super bonito, chama a Estoa, é onde as pessoas andavam. Quem já ouviu falar nos filósofos estoicos? Estoicos porque eles andavam na Estoa. Bom, cultura inútil, mas vamos lá, defina bom, né, gente? Vamos lá. E aí, como eu já tinha dito antes, né, a minha raiz lusitana, agradecemos a preferência, servir bem para servir sempre. Mas, eu quero chamar a atenção de vocês. Se eu fosse mostrar uma coisa só para vocês hoje, seria esse vídeo, tá bom? Eu queria ter visto esse vídeo quando eu tinha 10 anos de idade. Eu uso esse vídeo em absolutamente toda a apresentação que eu faço, tá bom? O negócio é o seguinte, todos nós aqui somos focados, né? Somos gerentes de projeto, focados, não deixamos escapar nada. Atenção, 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 certo? Eu vou testar a atenção de vocês com um vídeo. É um jogo de basquete, que é um jogo super dinâmico, são dois times, time branco e time de camisa preta. Vocês vão ter que contar os passes de bola do time branco, tá bom? Só do time branco, eu só vou passar uma vez. Vamos ver se vai rodar. Vamos ver se vai rodar. Eu vou ajudar vocês, tá? Esse é um teste de atenção. Time branco, time preto, certo? Vamos lá. Começou. Tap, 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 tap. Quantos? Quem viu o mico preto? Uhul! Ninguém viu o mico preto. Parabéns para quem viu.
Ó, eles vão voltar a fita. Olha só, apaga a luz, volta lá, ó. Observem. 3, 2, 1. Ninguém viu, mas entrou o mico preto e ainda apaga de Michael Jackson. Ele faz moonwalking. Eu não vou fazer igual, não se preocupem. Tá? Eu acho isso genial. Isso, na verdade, era uma campanha para a gente não atropelar ciclistas. Mas por que eu quero mostrar isso? Porque quanto mais a gente está focado, mais a gente come bola. Simples assim. Eu fui Microsoft. Quem era o macaco preto? O iPhone. Eu fui Yahoo. Quem era o macaco preto? O Google. A gente come bola, é da natureza humana. As coisas mais importantes que a gente menos espera, os cisnes negros, os micos pretos, o que vocês quiserem, a gente come bola. Por quê? Porque a gente fica na caixinha. Não se esqueçam desse vídeo, ele vai acompanhar a gente o tempo todo. Bom, eu tinha comentado desse maluco aqui, né, que para mim é a divisão de águas entre o rumo que o digital podia tomar. Digital, todo mundo tem uma coisa meio utópica, né? Pô, o digital podia resolver os problemas do mundo. E um exemplo que a gente costuma usar é a Estônia. Quem já viu a Estônia? A Estônia é um país que se transformou com o digital, certo? Governo eletrônico, dinheiro eletrônico, voto eletrônico, diabo a quatro, tudo, né? Estônia é legal. Mas será que é o digital? O mesmo digital? Olha para que serve. China, controle social, bloqueou o Wikipedia, usando o reconhecimento facial para perseguir minorias, fazendo com que os conteúdos desapareçam. Espera aí, digital não era legal? O que aconteceu? Outro exemplo interessante, esse bonito rapaz, né? Esse rapaz bonito era um cyberguru, né? E aí esse cyberguru, ele tinha o sonho de transformar a Itália saindo fora da velha política. A política era ruim, a política é podre, vamos fazer uma coisa digital, uma geração nova, vamos ganhar um poder e tal. O que acontece? Usando as ferramentas digitais, esses caras dominaram as eleições na Itália, tomaram um susto, pô, que legal, e agora o que a gente vai fazer com o poder? Se associaram ao pior da política italiana, hoje eles estão por trás do Cinque Stelle, que é contra os imigrantes, que é nacionalista, contra o euro e tal, e olha quem apoia, aquele cara que apoia o Trump. Começou utópico, começou digital, acabou mal. Se a gente for olhar as notícias, dá uma olhada só, IBM contra a internet, multa do Google, ransomware, poluição, Nova York tentando banir câmeras, São Francisco banindo câmeras, Facebook, Rússia, blá blá. Essa notícia saiu hoje, quem viu isso? Os acionistas querem fazer uma reunião para questionar a Amazon pela venda de reconhecimento facial para a polícia, o diabo 4. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, não passou do tempo em que a gente que mexe com tecnologia impingia à sociedade a visão da gente. As pessoas estão reagindo. Passou, o romance passou, a gente tem que parar, é o macaco preto. Se a gente continuar achando que, oba, utopia, oba, tecnologias exponenciais, oba, esquece. Não, o tempo está mudando e os acionistas estão cobrando as empresas, os acionistas estão querendo quebrar o Facebook no meio. Então, vamos lá, a gente tem que ouvir a voz das pessoas. Futurismo não é um termo novo. O futurismo, aliás, isso daqui eu tenho na minha mesa de cabeceira, é uma miniatura desse tamanho. O original é um troço desse tamanho. É uma escultura maravilhosa do Boccioni, chama O Homem Futurístico. Eu acho lindo, acho bonito pra caramba, por isso que eu tenho uma miniatura. Quem lembra do futurismo? O futurismo nasceu na Itália. Alguém já leu o Manifesto Futurista Italiano? Vamos lá, esse é o Manifesto Futurista Italiano, está escrito aqui: queremos glorificar o amor do perigo, a energia, a ousadia, a audácia, a revolta. Mas aí o que começa? Nós vamos destruir os museus, as bibliotecas, nós vamos lutar contra o moralismo, contra o feminismo. Pera, esse futurismo era o elogio da máquina, da velocidade, da indústria, da tecnologia. Sabe no que ele deu? Isso. Trincheira, Primeira Guerra Mundial. O Boccioni, que fez aquele homem futurístico, foi para a Primeira Guerra Mundial, nunca mais voltou igual. Pergunta se ele fez alguma coisa depois. Então esse nosso entusiasmo cego não é a primeira vez que isso acontece. E trincheira tem uma questão interessante que eu acho que chama de responsabilidade, de impacto. Eu vou apresentar para vocês, talvez,
um cara que tenha beneficiado mais a humanidade. Quem é o cara que mais beneficiou a humanidade? Talvez seja esse cara, Franz Haber. Se a gente pensar aqui no peso de todo mundo, eu acho que o peso, esse pedaço aqui, é esse cara aqui. Eu vou explicar o que acontece. Século passado, a produção agrícola não dava conta. Por quê? Porque a população estava crescendo exponencialmente. A agricultura dependia de cocô de passarinho, né? Não tinha adubo sintético. Esse cara conseguiu fazer adubo sintético a partir do nitrogênio do ar. O pessoal falava, pão feito do ar, é um milagre. Ele ganhou o prêmio Nobel da Química, tá bom? Esse cara é um prêmio Nobel. Hoje, 30% da tua massa corporal vem de adubos químicos que esse cara criou. Ele realmente salvou o mundo. Mas o que acontece? Ele era um patriota, alemão, patriota pra caramba, ele queria ajudar o país dele. O país dele estava onde? Na Primeira Guerra. Primeira Guerra, sabe o que Primeira Guerra parecia? Facebook, trincheira, cada um na sua trincheira assim, ninguém vai para frente nem para trás. Ele falou, pô, como é que eu tiro os caras da trincheira? O que esse cara aqui inventou? Cloro, gás, armas químicas. Ele foi o pioneiro do uso das armas químicas na Primeira Guerra Mundial. Ele virou lá toneladas de cloro em cima dos soldados, matou todo mundo instantaneamente. Então, pera, esse mesmo cara salvou a humanidade, inventou as armas químicas, e sabe qual é a ironia? O laboratório dele, ele era judeu, olha que interessante, um judeu que adorava a Alemanha, o laboratório dele foi fechado pelos nazistas, e no laboratório dele eles encontraram uma substância interessantíssima, que eles usaram, né, mudaram um pouquinho, chamada Zircon B, que foi usado no Holocausto para matar 6 milhões de judeus. Ups! Aí você começa a pensar, opa, peraí, tecnologia, patriotismo, nacionalismo, a ausência de preocupação com o impacto, esse cara é um cara interessante. Esse cara talvez tenha sido o cara que mais mal fez para a humanidade. Alguém já ouviu falar nesse cara? Seguinte, motor batia pino, a gasolina era ruim, motor batia pino. O que esse cara inventou? Põe chumbo na gasolina. Hello, chumbo na gasolina, chuva ácida, poluição. Aí o que acontece? Geladeira não funcionava direito. O que ele inventou? Põe freon na geladeira, buraco na camada de ozônio. Então assim, você tem desde caras que sem querer fazem estrago, tem caras que querendo fazem estrago, e aí você fala, o que faltou na cabeça do cara? Faltou de repente uma preocupação, ou então, essa é uma palavra, o tema é Grécia hoje, tá? Eu não vou ficar pelado, não se preocupem, tá tudo bem. Mas essa é uma palavra que eu acho importantíssima, que chama hubris, é uma palavra que em inglês é bastante usada. Hubris é quando sobe a cabeça. Vocês lembram da história do Ícaro? O Ícaro faz as asas para fugir do labirinto, aí ele se empolga, hubris, sobe a cabeça, ele voa muito alto, o sol derrete, ele cai. Hubris é quando sobe a cabeça, é uma característica comum ao pessoal do Vale do Silício. É o caso do Zuckerberg, é o caso de tantos outros, é o caso do Elon Musk. Né? É hubris isso, os caras perdem, eles descolam da realidade. Então, saindo um pouco, voltando para a Grécia, esse gorduchinho aqui, está aqui Grécia e tal, isso daqui é solo sagrado, tá? Para mim é solo sagrado. Aqui são fotos da Ágora grega, onde andava Sócrates, onde andava Platão, tá? Esse gordinho aqui é o Sócrates. Então, se você tivesse lá pelado na praça, não vou fazer filminho, se você tivesse pelado lá em Atenas e falou, eu quero mudar o mundo. Aí o Sócrates, sabe o que ele ia fazer? Ele fala, por quê? Porque eu quero tornar as pessoas mais felizes. Mais felizes como? Tornando elas mais ricas porque ele ia fazendo uma pergunta atrás da outra. A ciência ocidental, a filosofia ocidental nasce com esse cara, perguntando a raiz daquilo que você acredita. Porque a gente não questiona muito as próprias crenças, tá? Então eu acho que esse cara deixou um legado legal. A foto, eu não sei se vocês sabem o que ele está fazendo ali. Eu acho que ele encheu tanto o saco que eles condenaram o cara à morte e a beber cicuta. Então é justamente a hora que ele está bebendo cicuta, não foi um final muito bacana. Mas então Sócrates perguntaria, defina bom. Qual é o seu critério para bom? Aí você pode usar, sei lá, tem um critério, essa é uma palavra que eu acho bacana também é grego, chama telos. Telos significa, quem já viu telescópio, telefone, telesexo, tudo que é longe, várias coisas tele. Né? Telos é aquilo que fica no final. Telos é o que a gente chamaria aqui de propósito. E eu vou contar uma história com telos. Um cara, uma UTI de hospital, o faxineiro está ali limpando o chão e tem um quarto que tem um rapaz que está completamente estraçalhado, passando mal, vai morrer. A família desesperada, ele limpou o quarto do cara, saiu,
O pai está tão transtornado, fala, pô, você não limpou direito o quarto do meu filho, onde já se viu, você não tem respeito, onde já... Aí o que ele fez? Voltou, limpou de novo e falou, tá legal agora? Aí o supervisor perguntou, cara, eficiência, por que você está limpando 2 vezes? Ele falou, porque eu não estou aqui para limpar cesto de lixo, eu estou aqui para proporcionar uma experiência digna a quem está passando por um momento muito difícil. Isso é a noção do telos. Isso é a noção do telos. Uma vez eu estava, história pessoal, eu estava num projeto que era a primeira loja online da C&A no mundo. Imagina desenvolvedores true roots mexendo com moda, que é uma coisa assim soft, no melhor dos cenários, né? E estava dando problema. O que a gente fez com os caras? Levou na loja para eles entenderem efetivamente o que é estilo, o que é tendência, o que é moda, como é que são os problemas de estoque. A hora que eles entenderam o telos, ele não estava fazendo uma base de dados, ele não estava fazendo um robô, ele estava ajudando as pessoas a navegarem por esse mar complicado que é a moda. Telos, isso é importante, mas eu acho que não basta. Telos não basta, eu vou dizer por quê. Curiosamente, isso daqui não é a Grécia, isso daqui é o Grand Canyon, tá? Então eu vou pegar uma história americana, chegar mais próximo. Os índios americanos viviam em pé de guerra. Tudo, pele vermelha, contra todo mundo se matando o tempo inteiro. Aí surgiu um personagem real, que é o Deganawida, que falou, vamos pôr ordem nessa zona, não tem por que a gente ficar se matando, vamos fazer aqui uma congregação das tribos e vamos viver em paz. Ele é chamado de peacemaker, tá bom? E tem uma história do Deganawida que eu acho que é super interessante pra gente, que é a seguinte, ele é um cara super elevado, um cara super bacana, ele está andando na floresta, ele vê uma cabana que ele nunca viu, cabana isolada. Aí ele falou, de quem é essa cabana? Aí ele sobe em cima da cabana para ver pela chaminé. Quando ele olha na chaminé, ele vê um caldeirão com um pedaço de gente. Era um canibal cozinhando. Naquele momento, o canibal também olha para o caldeirão, o canibal vê o reflexo do Deganawida, o Deganawida vê a cara feia do canibal. E os dois se assustam. E acabou a história. Aí foi, pô, história de índio é horrível, cara, tem o pior final do mundo, os caras não têm a menor noção. Mas tem uma coisa profunda aqui. Por que os dois se assustam? Porque o Deganawida, ele falou, cara, eu posso, se eu vacilar, eu retrocedo assim. Eu vou cair tão baixo quanto esse cara. E o cara que estava lá embaixo, na lama, na escala mais baixa do desenvolvimento humano, ele falou, nossa, eu poderia ser que nem aquele cara. Então fica a pergunta para a gente tem visto o digital levar a gente para os dois lados, para as coisas sórdidas e para as coisas sublimes. Como é que a gente cria as condições para que a gente faça coisas legais? Como é que a gente traz à tona o melhor das pessoas? Um bom exemplo é a pirâmide de Maslow. Quem já viu isso? Sabe por que todo mundo viu isso? Porque triângulo é fácil de fazer no PPT, só por causa disso, porque isso não vale nada, nada. Na verdade, se vocês pesquisarem, o Maslow fez isso de orelhada. Não é que ele foi para tribos perdidas, foi lá para a Polinésia, não. Tanto é que se você prestar um pouco de atenção aqui, é uma mentalidade um pouco americana demais, tá bom? Então eu vou dar um exemplo interessante. Eu estava conversando com um colega agora. Esse livro é muito legal. É um antropólogo, ele queria comparar culturas do mundo inteiro. Gerd Hofstede. Ele queria, eu queria ter parâmetros de comparação das culturas, 4, 5, sei lá, como se fossem vetores. Aí ele veio com essa ideia e falou, bom, agora só falta eu rodar pelo mundo, certo? Como? O cara não tinha grana. A IBM chegou para o cara e falou, olha, eu tenho escritório no mundo inteiro, a cultura da IBM apanha com as culturas locais, vai lá, faz um trabalho de campo. E ele fez esse livro, que chama Culturas e Organizações, em que ele cria 4 critérios, 5 na verdade, para comparar os países. Um dos critérios é relação com o poder. Eu não me lembro se o caso pior era México ou se era Porto Rico, mas era um país latino-americano, alta verticalidade. Quais eram os países mais horizontais? Países nórdicos, Holanda. Quem já conhece, quem já trabalhou com os caras sabe como é que é. Aí tinha relação com incerteza, relação com sexo frágil, várias coisas. E aí eram 4 critérios. Quando ele conheceu os asiáticos, ele descobriu que tinha mais um critério, que era a relação com o tempo. Então esse é um livro super legal para quem gosta, e eu usei esse livro num projeto que eu fiz em Medellín, que era um projeto que eu resolvi fazer uma subversão. Eu trabalhava com os consultores em tecnologias exponenciais, blá, 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 que eu acho que é blá, 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 eu sou certificado, eu fui para a Singularity, mas eu digo que é blá, 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 de peito, de boca aberta, como é que chama? Boca cheia. E o que acontece? Todo mundo querendo falar de Watson, drones, impressoras 3D,
era um projeto de saúde pública. Eu falei, espera lá, muita calma nessa hora. O segredo do meu projeto aqui não vai ser tecnologia, vai ser pessoas, vai ser mudança de comportamento. Eu não quero curar as pessoas, eu quero que elas não fiquem doentes. Eu quero que elas se comportem melhor, que elas tenham um estilo de vida melhor. Como é que eu faço isso? E aí, na hora de fazer o pitch, de apresentar, eu falei, olha gente, baseado naquele livro do Goethe, se eu pegar os Estados Unidos, esses são os valores dos caras. Individualismo está quanto ali? 91. Colômbia, 13. 13. 13. Se eu fosse um gringo do Vale do Silício e fosse tentar aplicar a minha visão na Colômbia, o que ia acontecer? Nada. Porque o colombiano, como brasileiro, preza a família, preza o pertencimento, preza os amigos. Não é eu, iPhone, iPod, iPad, não é ai, é ui, sei lá. Né? Então, sei lá, mimimi, whatever. Mas então, o que acontece? O que foi chave nesse projeto, a gente venceu esse hackathon, foi o quê? A compreensão da realidade local. A gente estava conversando agora no intervalo, a gente fala de globalismo, mas o que a gente está vendo é o seguinte, o alemão quer, a gente fala mudar a cultura. O que a gente está vendo é o contrário, as pessoas não querem mudar. O alemão quer ser alemão, o italiano quer ser italiano, o japonês quer ser japonês, o gaúcho quer ser gaúcho, o paulista quer ser paulista. E aí, como é que você leva isso em consideração quando você cria uma plataforma, certo? E aí tem um exemplo que eu acho muito legal, essa é uma outra palavra bacana que vem da Grécia, essa foto é minha também, filotimo. Filotimo é uma coisa muito característica do temperamento grego, que é fazer a coisa certa, fazer a coisa que tem que ser feita. Alguém precisa de ajuda? Cara, você nem tem como, mas você vai lá e ajuda. O cara está sem comida, você vai lá e ajuda. Essa questão de fazer a coisa que tem que ser feita, a coisa correta, inspira, na verdade. Eu vou. Será que eu falo isso ou não falo? Eu vou falar. Eu acho essa história interessante. Quando eu estava na Singularity, o inventor dessa história de exponencial, Singularity, é um cara chamado Ray Kurzweil. Ele falou com a gente lá, ele falou, olha, a tecnologia vai avançar tanto que a gente pode se tornar imortal. Imortal, mas não precisa mais morrer. Né? Faz upload para a nuvem e tal. Aí eu peguei o microfone, eu não posso ver o microfone, e aí eu falei, tio, legal, parabéns, mas não precisa me backupear, eu sou chato, não precisa me prolongar além do necessário, e eu acho morrer legal. Né? O fato de eu ser mortal me faz ler Ulisses e entender Ulisses. A hora que eu for imortal, por que eu vou amar? Por que eu vou querer deixar um legado? Por que eu vou querer me preocupar com a minha reputação depois? Porque, como é que os imortais vão olhar a gente? E tem uma história interessante de Ulisses, vale para todo mundo aqui. Ulisses está lá na Odisseia, ele vai parar numa ilha da deusa Calipso, que não era uma banda, graças a Deus não. Aí ali o cara saradão, bonitão, tal, marinheiro, a Calipso se apaixonou e ela prendeu o cara na ilha dele por anos. Ficaram ali, imagina, você ficar preso por anos com uma deusa fazendo amor, tudo lindo, maravilhoso, sensacional, parece o mundo da Singularity. Aí ele falou, olha, minha amiga, é o seguinte, tenho que ir, deixe-me ir, preciso andar, como diria Paulinho da Viola. Aí ela falou, mas olha, eu te ofereço a imortalidade, você vai ser como um deus. Ele falou, eu sou humano, eu tenho que voltar para Ítaca, eu tenho que voltar para minha mulher, eu tenho que voltar para minha família, eu tenho que cumprir o meu destino. Ele abriu mão da imortalidade. Eu achei isso legal, eu acho isso bacana, tá bom? Eu sou meio sentimental, não faz mal. Mas o que eu acho legal é que tem propostas novas para a pirâmide de Maslow, e uma delas é essa, que leva em conta o quê? Comunidade, pertencimento, reputação, estima, conexão. Nós somos criaturas sociais. Não dá para julgar as pessoas como indivíduos. A gente, como indivíduo, empobrece, a gente enlouquece, a gente se deprime. A gente só faz sentido enquanto sociedade, enquanto cultura. Certo? Certo. Então, essa é uma proposta aí que eu acho legal. Eu já falei do Ulisses, e aí vem a história que eu falei para vocês do MIT, né? Os resultados, quem que você atropela? Velhinha, criança, gordo, magro, tanto faz. Cara, isso, observe, fizeram um estudo estatístico. Não tem acordo possível, varia conforme o país, varia conforme a idade, varia conforme a demografia. E eu pergunto para você, você vai programar um carro autônomo? Para quem?
para o cara que atropela a velhinha ou para a cultura que... Porque você pega, de repente, países árabes, de repente o cara vai querer preservar os mais velhos. Você vai pegar um país americano e fala, não, o cara mais velho já deu o que tinha que dar, vou preservar os mais novinhos. Não tem acordo possível. Isso é uma coisa estupidamente interessante para a gente que mexe com tecnologia. E isso levanta a bola do trabalho... Cadê o nosso amigo, o Lucas? Cadê? Quem trabalha com UX, porque tem que ouvir as pessoas. Quem trabalha com Design Thinking tem que ouvir as pessoas. Se você não ouve, não tem jeito. Olha os gráficos. Ah, você está ali. Fala, tio, você está aí. Olha aí, cara, não tem acordo possível. Quem ainda acredita que existe alguma coisa universal? Não tem como botar todo mundo feliz. Ah, esse daí sou eu na Singularity, obviamente mal vestido, com cabelo horroroso, eu não sabia que eles iam tirar foto, mas esse daí sou eu. Na verdade, eu me afastei desses caras, esse sou eu na Singularity. Por que eu me afastei? Mas me afastei mesmo, falei, tira meu nome daí, porque meu nome estava... Esse é o primeiro livro que eles lançaram, aí eu trabalhei com esses caras aqui, eu não vou entrar em detalhes, aí, meu nome está nesse livro aqui, tem em algum lugar aqui. Aí eu falei, tira o meu nome do site e tal. Sabe qual era a minha briga com os caras? Eu falei, vocês são tecno-otimistas, vocês têm uma ligação messiânica com a tecnologia, vocês estão achando que a tecnologia vai salvar o mundo sozinha, vocês não têm nenhum framework humano. Qual é o nosso framework humano? Que framework que a gente tem para dizer se uma coisa é melhor ou pior? Você tem duas soluções, uma delas pode ser um unicórnio e outra delas pode salvar o mundo. Qual que você escolhe? O unicórnio? Você quer deixar mais meia dúzia de garotos na garagem bilionários? Mais não sei quantos milhares de taxistas desempregados? O que você quer? Né? Qual é o nosso framework de melhor? E os caras têm um discurso que eu acho cínico, vamos impactar o mundo com tecnologias exponenciais. Impactar como? Se você não sabe como as pessoas funcionam, se você não incorpora no seu discurso a mínima preocupação com as pessoas. Ponto aí para o pessoal do Design Thinking de novo. E aí essa história do exponencial, para mim tem... eu não sei se vocês gostam do termo exponencial, eu estava até contando para o Lucas como é que eu fui parar na BRQ. Essa história é engraçada, eu trabalhava numa outra empresa, aí um cara entrou no meu LinkedIn e falou, Renê, você foi para a Singularity? Eu também fui, queria conversar com você. Aí ele marcou num shopping legal, que era bonito, eu trabalhava num lugar horroroso. Aí eu falei, legal, vou no shopping bacana e tal. Eu marquei, esqueci. Aí chegou o dia, eu falei, tem um café com um cara, não sei quem é. Aí eu cheguei, o cara super bem apessoado, elegantíssimo, muito educado. Aí eu perguntei, como é que você chama mesmo? Aí ele falou, Benjamin. Eu falei, Benjamin, que legal, o que você faz? Eu sou o dono da BRQ. Eu falei, o que a BRQ faz? 26 anos no mercado, 2.000 funcionários. Eu falei, que gafe, né? Eu falei, cara, pronto, já comecei errando, né? E aí ele falou, conta o que você achou da Singularity. Eu falei super mal. Eu falei, cara, esses caras são os marqueteiros, é papo furado, é hype. Ele tinha adorado, tinha acabado de voltar. E eu tô lá, tá bom? O que é mais engraçado é que eu tô lá. Mas sabe o que é engraçado a história do exponencial? O exponencial para mim é o seguinte, lembra do mico preto? Mico preto é o seguinte, a gente só percebe, abaixo de um certo limite a gente não enxerga nada, tá? Então tem um limite aqui que eu vou chamar de 50% que você não enxerga. Aí um belo dia, você fala, um concorrente, um mico preto. Que coisa, eu vou observar, não vou fazer nada, vou observar o mico preto. Aí o que você olha? O mico preto fazendo moonwalking, crescendo exponencialmente. Aí você fala, nossa, ele cresceu exponencialmente, né? É tudo que todo mundo vai falar, ele está crescendo. Não, não foi isso. Ele ficou anos fazendo a lição de casa e a gente que não viu, a gente que comeu bola. Eu fui à rua, a gente não viu o que o Google estava fazendo. Quando a gente percebeu, era tarde demais. Aí o que acontece? Aí você chega naquele momento ali e você acha que você vai conseguir recuperar. Ontem eu vi uma história interessante. Qual é a melhor hora para você plantar uma árvore? 20 anos atrás. Né? Então essa é a questão. Ou agora. Então, o exponencial para mim tem essa questão, eu ainda prefiro a visão esse é um livro bacana, que ele tenta chamar a atenção o seguinte, cara, as maiores disrupções, as startups mais promissoras, elas são isso porque elas entenderam a cadeia de valor do consumidor. A gente está trazendo esse cara para o CIAB, quem for no CIAB ele vai estar lá, o Thales, ele é um brasileiro que dá aula em Harvard, tá? Muito legal. A questão é, tem que entender o consumidor, como é que você torna a vida do cara mais fácil, sabe por quê? Se você não tornar a vida do cara mais fácil, ele se vira sozinho, o mundo mudou. Ninguém precisa mais dos deuses de TI, que somos nós aqui, o cara se vira. Shadow IT, ninguém está nem aí. Aliás, uma história pessoal, um colega meu me apresentou, trabalha na indústria de bebida, ele me apresentou para uma colega, uma recruiter dele lá, e acho que ela foi me sabatinar, falou, Renê, um ponto muito importante do nosso negócio é o bar, né? O bar, e a gente queria pensar em que plataforma que a gente cria para facilitar a vida do bar. Eu falei, você não está entendendo, ele já está se virando sem você.
vai lá, pede carona no máximo, pede permissão para entrar, porque na boa, tarde demais. Ele já se virou com WhatsApp, seja com o que for. Então a gente tem que descer do salto alto e perceber que as pessoas estão se virando sozinhas sem nós. Ah, isso daqui não vem ao caso. Isso daqui eu acho super transformador. Eu estou ouvindo esse livro no carro agora, eu gosto de audiolivros. A velocidade da mudança. O resumo é simples. Se você trabalha numa empresa que as pessoas confiam, uma alta confiança, a velocidade é altíssima e o custo é baixo. Se as pessoas não confiam umas nas outras, as coisas não andam e o custo é altíssimo. Olha a questão de cultura corporativa, olha a questão de cultura nacional. Às vezes a gente fica falando, vamos replicar o Vale do Silício no Brasil. Brasil é Brasil, cara, não é a mesma coisa, não é a mesma cultura, é diferente. Né? A gente não confia em ninguém. Essa é uma referência de leitura que eu acho legal. Só para vocês não acharem que eu estou aqui, sou romântico, sou sentimental, quem é esse cara aqui que parece o Gandhi? Quem está falando de confiança, privacidade, responsabilidade é o presidente da Microsoft, Satya Nadella, que ele não é um garoto do Vale do Silício, é um cara que veio da Índia, ralou. A Índia parece com a gente, a Índia preza relações, a Índia preza a tradição, muito parecido com a gente, né? E o que esse cara fala? Não sou eu falando, é ele falando, aqui ó, haja de uma maneira tal que as suas ações sejam compatíveis com a permanência da vida humana genuína. É a Microsoft falando isso, cara. Não é uma ONG, é a Microsoft. E olha aqui, não é mais hora de pensarmos no que computadores podem fazer. Agora é hora de pensarmos no que eles devem fazer. Telos, Filotimo, tá bom? Eu acho isso muito legal. O Google também está fazendo um movimento aí, mas eu achei que esse movimento é meio, deixa para lá, é meio fake. Eu vou pular a parte do exponencial, não vem ao caso. Isso daqui eu achei interessante, é um livro que eu li recentemente. São 25 cabeças aí falando sobre inteligência artificial. E o cara fala assim, por que a gente se esforça tanto para se tornar obsoleto? Né? Porra, que coisa de louco. Né? Vamos automatizar quantas mil pessoas? Você enfia onde? Quando eu estava nesses projetos na Colômbia, um cara propôs a solução para o trânsito em Medellín são carros elétricos autônomos, todos. Eu falei, Dubai, não é Dubai, é Medellín. Aí eu perguntei, o que você faz com os taxistas, né? Eles podem virar mecânico. Bom, cena. Esse é um livro, vocês lembram daquele desenho que é Pink e o Cérebro? Pink e o Cérebro, o título é Pink e o Cérebro, as leis universais da vida, crescimento e morte em organismos, cidades e companhias. Mas esse cara tem uma sacada legal, que ele fala o seguinte, vou deixar essa foto aí. Organismos crescem, vão ganhando eficiência, vão ganhando escala, eles começam a envelhecer e morrem. Empresas crescem, vão ganhando eficiência, chega uma hora que elas também morrem. Mas tem uma coisa que não morre. O que não morre? Cidades. Quem reconhece? Hiroshima, Bomba H, Berlim, Segunda Guerra, terremoto de São Francisco. Todas essas cidades hoje são maravilhosas. Por que elas não morreram? O que a cidade tem de diferente? E aí vem um raciocínio que é muito interessante, que é o raciocínio da eficiência. As empresas, na neura de se tornar eficientes, elas se engessam. No que elas se engessam, elas não conseguem mais acompanhar as mudanças do mundo. E aí elas perdem o pé. E aí eu não vou falar sobre de onde vêm os bebês, não vai ter ilustrações, não vai ter nada, isso eu sei que é uma cegonha, né? Mas o lance da cegonha é o seguinte, esse é um pássaro que consegue voar por milhares de quilômetros. É uma maravilha de eficiência, ele é tão eficiente que ele só coloca um ovo de cada vez, porque o ovo é perfeito. E ele cuida daquele ovo, tá? Porque ele tem que ser perfeito, senão dançou. Quando muda o tempo, o que ele tem que fazer? Ela tem que ir embora, porque ela é tão eficiente que ela não acompanha a mudança climática. Tá? Essa é a eficiência que, na verdade, é um pouco frágil, né? Pombo é o contrário. Pombo põe ovo que nem um louco, nasce pombo de tudo quanto é jeito e pombo está em tudo quanto é lugar, certo? Isso não é frágil, isso é o antifrágil. Isso me faz, esse aqui não vem ao caso, isso me faz lembrar um livro extremamente interessante, que é o Antifrágil, do Taleb. Tá uma puta leitura legal, o tempo da gente está avançando, depois eu falo mais dos livros. Isso eu não vou citar, sim, que eu não vou falar. Isso aqui é interessante, tem a ver com cultura corporativa. É a maneira como as pessoas se conectam, tá bom? Se você tem uma empresa em que cada um só se conecta com cada um só fala com cada um, a coisa não floresce. Agora, se todo mundo fala com todo mundo, é um Orkut, também é uma zona. Mas tem uma escala ideal
onde as pessoas têm autonomia, têm multidisciplinaridade, elas transitam, elas conversam, que é como cidades. Empresas que são como cidades, que você consegue mudar, vem gente de fora, que elas são abertas, que elas respiram, elas inovam. É o oposto da eficiência, é o oposto, é o quê? É uma questão que eu vou trazer mais à tona, que é a seguinte, vou pular isso daqui. Eu falei logo no começo que tinha uma palavra que não existe em grego, que é felicidade. Não existe a palavra felicidade, existe a palavra eudaimonia. Eudaimonia é, vamos supor, eu estou ficando velhinho, eu olho para a minha vida e falo, porra, que legal, eu sinto eudaimonia. Como é que você traduz eudaimonia? 6 coisas. Eu tenho autonomia, eu consigo me desenvolver pessoalmente, eu consigo me aceitar, eu consigo ter um propósito na vida, eu tenho domínio do meu ambiente e eu tenho relações positivas. Onde foi que a gente perdeu isso na história da humanidade, cara? Isso é sensacional. Isso é mais legal do que Maslow, isso é mais legal do que qualquer outra coisa, do que Adam Smith, dane-se Adam Smith, isso é mais legal. Por exemplo, vocês querem ver? Digitalizaram a justiça. Meu pai é um advogado ativo com 88 anos, digitalizaram. Ele não consegue mais operar porque a usabilidade é ruim. Acabou. Né? Você introduziu tecnologia, o cara perdeu o domínio. Né? Ou então as pessoas perdem o propósito num trabalho estúpido. Uma outra maneira, acabou meu tempo, uma outra maneira de você traduzir, e eu acho isso super importante, eudaimonia, é essa palavra, florescer. Florescer. Essa é a mensagem que eu tenho que deixar para vocês hoje. Como é que a gente faz com que culturas floresçam, com que pessoas floresçam, com que relações floresçam? Eu não estou falando florescer como um plantador de soja, como um plantador de banana, como um plantador de café. Estou falando como um jardineiro, que respeita, olha, como é que você, o que você precisa para florescer? É diferente de você. Você eu deixo na sombra, você eu deixo no sol, você eu rego todo dia. Como é que você faz com que as pessoas floresçam, que o teu ecossistema, eu ouvi alguém falar em ecossistema hoje aqui, como é que você faz com que o ecossistema floresça? É essa mentalidade que a gente precisa resgatar, essa mentalidade da complexidade, não é mais da eficiência, é da fecundidade. Eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês e acabou meu tempo. E muito obrigado. E é isso aí. Uhul! É isso aí, muito obrigado. Isso aqui é uma coisa, não sei se vocês topam, mas a gente está lá na BRQ, a gente está fazendo o seguinte, cada vez que a gente se apresenta, a gente pede para as pessoas entrarem nesse QR Code aqui e dizerem tipo, foi bom para você, tá? Não tem pergunta indiscreta, mas acho que é rapidinho, se vocês estiverem dispostos, para a gente é um feedback legal, porque nenhuma dessas palestras nossas é igual, como vocês podem perceber, eu estou improvisando, deixa eu sair da frente aqui, eu estou improvisando pra caramba. Mas em princípio é isso, cara. Eu já encerrei, agora eu só deixei eles para eles interagirem aí. Muito obrigado, meninos. Eu vou deixar o meu contato aí na sequência. Funcionou? Vá, muito legal. Ó, 3, 2, 1. Vou tirar lá. Tadã. Ó, quem quiser me achar, sou facinho, tá bom? Facinho pra caramba. É isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, mestre. Valeu, obrigado. Sabe que eu tive o privilégio recentemente de fazer uma palestra numa escola técnica em Taboão, que para mim passou de 3 quilômetros é longe, eu sou meio preguiçoso, então tudo para mim é zona longe. Aí eu falei, putz, o que eu tenho para falar para essa moçada? Porque realmente não é muito o meu universo. Né? E aí foi muito legal, porque aí eu me lembro de como é que eu abri a minha fala, eu vejo um novo começo de era de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. E o que acontece? Foi na perifa, realmente muito próximo de comunidades ali, que eu vi uma moçada que era completamente diferente do pessoalzinho Nutella que eu costumo ver, entendeu? Pessoalzinho bem nascido, né, com iPad, iPhone e tal. Cara, era um pessoal mais maduro, com mais desenvoltura, muito mais engajado, querendo fazer diferença. E o que eu falei para eles, falei, olha, cara, na boa, meu otimismo está um pouco abalado, porque eu acho o hashtag deu ruim, né? Mas eu falei, olha, vocês têm um tesouro, realmente um tesouro. Olhem em volta, vocês têm problemas para resolver. Tem problemas que vocês conhecem de perto e que vocês estão se capacitando para resolver. Então, para mim, o meu otimismo vem de uma geração que está se capacitando não para fazer um copycat de uma coisa americana, não para fazer um raio do unicórnio, não para fazer um Tinder novo, ou seja lá o que for, cara, mas para fazer impacto que faça sentido para aquela comunidade. Então eu tenho otimismo, eu acho que se vier alguma coisa boa,
vai vir de lá, não vai vir de Vale do Silício, não vai vir de Seattle, não. Cara, tem que vir, tem que ser quem gosta de Lean aqui, Lean, filosofia Lean, é do Gemba, ou não tem jeito, é isso aí. Tem um exemplo que acho que até costura um pouco o mundo que o Bergson colocou, que é de captura de dados, etc e tal, que é interessante, que é o seguinte: alguma cidade do Texas, vamos imaginar que seja Austin, por exemplo, né, que é do Southwest, os caras tiveram a seguinte ideia: pô, tem um monte de buraco na cidade, vamos fazer um aplicativo no celular que o cara está dirigindo, aí quando o cara passa num buraco, o acelerômetro acusa e aí a gente vai fazendo um mapeamento dos buracos. Gênio, né? Tipo crowdsourcing do buraco, né? Legal. Só o que acontece, depois de um tempo eles perceberam que quem tinha smartphone, né, com plano de dados legal e que estava disposto a instalar app, morava em bairro que não tinha buraco. Entendeu? Quem morava nos bairros esburacados não tinha smartphone bacana, não tinha plano de dados porra nenhuma. Então o que eles fizeram? A mesmíssima tecnologia, como não estava tendo impacto nenhum, eles colocaram em carro de polícia e ônibus, porque esses caras são forçados a circular na cidade inteira. Aí você passa a ter um mapeamento muito mais representativo do que pegar só a Ilha da Fantasia. A Ilha da Fantasia. Posso fazer uma colocação, falando em freio, falando também do patinete dele, da bicicleta que eu usei lá. Outro dia eu estava no escritório, aí a prefeitura de São Paulo está começando a tentar controlar os patinetes. E aí um colega que é desenvolvedor falou: não, é um absurdo, a prefeitura é contra a inovação, a legislação sufoca. Aí eu falei: calma, você deve estar pensando com o próprio umbigo. Para você é legal, mas a questão é a seguinte: de quem é a calçada? A calçada é pública. A calçada é do cadeirante, a calçada é do idoso, a calçada também é da criança que quer brincar. Agora, por que uma empresa gringa, assim, o copycat é uma cópia de uma empresa gringa, vai simplesmente ignorar qualquer legislação? Isso aconteceu no mundo inteiro, todas as empresas de patinete fizeram a mesma coisa. Elas inundaram as cidades, desrespeitando a legislação, colocando um monte de patinete tranqueira por aí, porque eles tinham muito dinheiro para pagar advogado, né, para ver se conseguiam dobrar as cidades. Então fica a questão, até que ponto a gente também às vezes se ilude com o papel da legislação, achando que a legislação sufoca, mas na verdade é isso, a gente tem que resgatar a coisa pública. A calçada é pública, né? A rua é pública, uma cidade se faz com boas calçadas, uma cidade se faz com pedestres, né? Jane Jacobs já dizia isso. Então quando a gente se deixa encantar pelo canto da sereia dessas startups bilionárias, que elas vêm e, desculpa, mas eu falo uma palavra chula, não sei o que na cabeça da gente, né? Colocam coisas que desrespeitam as nossas leis. Quer ver uma situação curiosa? Eu estava uma época no Yahoo, e aí a China, né? O Yahoo estava na China e a China pediu os dados de um dissidente. Fica aquele dilema: peraí, eu estou num país, eu tenho que obedecer às leis. Eu não posso desobedecer às leis se eu estou num país, senão eu não faço negócio com o país. O que acontece? Ele obedeceu às leis, deu os dados do cara e o cara acabou morrendo, né? E aí, como é que fica essa história? E aí depois o cara do Yahoo, esqueci o nome dele, chamaram ele no Congresso e trouxeram a mãe do cara que morreu, né? Então a gente tem que começar a repensar um pouco essa história, até que ponto a tecnologia pode atropelar a legislação, até que ponto a legislação realmente pode nos proteger. Nesse caso dos dados, é só isso que pode nos salvar. Né? E a Europa está sendo pioneira nisso, acho que quem pode salvar a gente nesse momento é essa mentalidade europeia. Vocês viram recentemente um link, saiu acho que essa semana, é um link que qualquer um de vocês que usa o Google, você pode entrar na sua configuração do Gmail, tem um link que mostra tudo que você comprou desde que você usa os produtos do Google. Mas você fala, mas como é que ele sabe isso? Porque vem um recibo no seu Gmail. Então ele consegue ler o seu Gmail e mesmo que você jamais tenha dito para o Google, né, você não usou o Google para nada, você clica, eu vi isso desde 2005, eu acho. Ele tem tudo que eu comprei, está ali listado. E eu falei, cara, mas eu não sabia que você sabia, eu não queria que você soubesse. E aí ele falou, mas eu não faço nada com isso, eu juro que não. Concordo com você, tem uma questão de concentração demais de poder e que na verdade tem sufocado a inovação. Eu acho que a gente fala de inovação e empreendedorismo, mas acabou o tempo da inovação da garagem, porque quando alguém consegue fazer alguma coisa legal, o Google compra, ou o Facebook compra e morreu. Então tem um livro muito interessante de um cara chamado Jaron Lanier, que chama Quem Pertence ao Futuro, em que ele fala que a gente está num movimento que se autoalimenta de concentração de renda e de poder também, de poder.
Isso é muito preocupante. Eu sou a favor de desmembrar o Instagram e o WhatsApp do Facebook. Os fundadores do WhatsApp saíram fora, os fundadores do Instagram saíram fora. Isso é um sinal para mim. Então eu concordo com você que a gente realmente tomou um rumo ruim e se a gente quiser recuperar aquela promessa original de exuberância, de fecundidade, de florescimento, a gente tem que reverter essa tendência. Eu acho que está na hora da gente rever carreira, rever Beats and Bytes e lembrar de novo da música do Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Valeu. Vamos lá, vamos voltar. Pode tirar foto com nós aqui. Tem foto aqui a nós, assim? Foto. Pode ser também, pelo menos a nossa aqui. O meu celular está lá. Pode tirar aqui, ó. Cadê a nossa fotógrafa oficial? Ah, a mocinha tá. A gente faz assim, ó. Vira Todo mundo? e tira.